Eli, você nasceu em um lar cristão, como é que foi aí esse primeiro contato com o evangelho? Você se converteu quando criança, como é que foi isso? Bom, eu já nasci no lar cristão, né? Meus pais, eles eram, né, da igreja, né? Alguns tios, né? Os avós. E eu cresci dentro de igreja, né? Frequentando o ministério infantil, os cultos, né? A igreja onde os meus pais eram membros, não existia o culto infantil separado, né? Então, eram as escolas bíblicas e depois as crianças estavam junto com os adultos dentro do templo, né? Todo mundo reunido. E eu me lembro, né, que eu me converti aos 7 anos numa EBF que teve na minha igreja. Eu lembro até hoje, né, o tema era sobre... O versículo, né, que estava usando no dia era sobre o Salmo 23:1 e estava falando sobre Jesus, o bom pastor. Então você nasceu lá cristão, né, e se converteu com essa estratégia, né, com essa ferramenta que a gente tem à nossa disposição, chamada EBF, né? E isso foi aos 7 anos, aos 13 anos? Aos 7 anos. E quando eu estava com 13 anos, né, por algumas outras questões, foi quando eu me batizei, né? E aí eu tenho servido, né, tenho estado na igreja desde então, né, sempre frequentei, né, as atividades na igreja, os multirões que tem na igreja, né, as atividades evangelísticas, distribuição de folheto, todas as programações que tinham na igreja. Maravilha. Então, além de servir no Ministério Infantil hoje, você foi uma criança que aceitou Jesus aí nessa janela de 4 a 14 anos, né? Sim, fui. Como que Deus tem te chamado para servir entre as crianças, como evangelista e pastoreando as crianças também? Como é que você tem feito esse trabalho? Porque você foi alcançado através de EBF, Quila foi Clube de Boas Novas, mas como que você tem feito isso com as crianças agora? Assim, é uma trajetória, né, que a gente vem construindo, né, ao longo do tempo. Assim, eu digo que eu fui literalmente escolhida para servir no Ministério Infantil, porque na igreja onde eu vim, as pessoas, né, tinham as comissões de indicação que começavam a trabalhar geralmente 6 meses antes do período, né, de final de ano, que no final de ano tinha que apresentar a liderança, né, as pessoas que iam assumir as turmas no ano seguinte, né, cada uma das posições, né, das organizações. E eu fui chamada, eu lembro que em 99, na verdade foi em 97, a esposa do meu pastor, ela chegou para mim, ela falou assim: o ano que vem você vai trabalhar com crianças. Então ela falou assim: o ano que vem você vai trabalhar com crianças. E eu comecei, né? Eu não sabia o que era trabalhar com criança, porque eu era uma pessoa que eu cresci na igreja, fui do Ministério Infantil, mas eu não trabalhava com criança, não fazia ideia do que era isso. E aí, né, eu fui trabalhar, não sabia exatamente o que era para ser feito, e ela começou a me levar em treinamentos, depois eu comecei em treinamentos sozinhos, né, e aí conheci a Keila, acho que foi, se não muito me engano, em 2010, num acampamento lá em Rio Bonito, que era um acampamento de treinamento para professores de criança. A Keila era uma das preletoras, ela estava falando sobre a música no Ministério Infantil. Então eu tive aquele primeiro contato com ela, depois eu não tive mais. Aí eu vim morar, né, no Recreio dos Bandeirantes em 2012. E em 2013 eu reencontrei a Keila no Ministério Infantil da igreja onde eu estou. E eu sempre trabalhei na igreja onde eu estava com criança. Eu trabalhava de manhã e à noite. De manhã eu era professora da escola bíblica em uma das turmas, e à noite eu trabalhava com organizações, né? Eu trabalhava com o que eles chamavam de... Primeiro foi Sociedade de Crianças, depois foi chamado de Amigos de Missões. E aí quando eu vim aqui para o Recreio, a forma, né, de trabalho com crianças é diferente da igreja onde eu vim. E aí eu comecei a servir um domingo ao mês, à noite, e uma quinta-feira ao mês também. Hoje em dia eu sirvo, né, direto, mas eu trabalho na igreja com as crianças. Rata de igreja, então. Eu trabalho na igreja com as crianças, né? E eu também faço um trabalho na minha casa com as crianças da rua, que são crianças que não podem ir na igreja, até porque é longe da igreja. Então, assim, os pais, muitas das vezes, eles colocam, né, você já falou isso, a facilidade de levar a criança, de repente, para um parque, para um zoológico, mas para ir na igreja criam dificuldades. Sim.
A gente sabe o motivo também, que é uma batalha espiritual, né? É um confronto muito grande isso daí. Mas Deus dá estratégias pra gente e a classe nas casas, ela consegue penetrar melhor, né, em certas famílias. Com certeza, né? Então, assim, eu faço trabalho na minha casa com as crianças lá na rua, né? Que mora ali na rua. E até um fato curioso, eu estava comentando com uma irmã que eu... Uma das irmãs de oração que eu tenho, né? Parceira de oração, que quando eu fui morar nessa rua, tinham poucas crianças naquela rua. Era uma rua onde tinham mais, assim, pessoas idosas, adultos e alguns adolescentes. Mas hoje, Deus tem levado para aquela rua ali muitas crianças, né? Muitos casais estão indo com crianças. Então, né, assim, a minha clube bíblico, ele está crescendo, né? Que está chegando mais crianças, né? E eu já estou pedindo a Deus um local maior onde eu possa conseguir acomodar melhor as crianças, né? E eu faço esse trabalho com as crianças, né? Também faço, às vezes, ao ar livre, alguma atividade, já fiz também, dentro de outras comunidades, né? Em centros comunitários, em locais onde Deus vai abrindo as portas para estar ali falando de Jesus. Maravilha. Então, você está servindo na igreja, lá na igreja do Recreio? Na igreja. Você faz parte da equipe do Recriança, né? Isso, a equipe do Ministério Infantil. E também faz trabalho fora das quatro paredes da igreja. Faço.